Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal de Rotina com o Crochê. Eu me chamo Gisele e eu quero convidar você que é novo ou nova para estar se inscrevendo aqui no meu canal, ativando aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui nesse canal. Gente, pela manhã aqui eu tô com os meus olhos ainda meio, né, inchados, se bem que quem é cheio fica com a cara sempre inchada, não tem jeito. E vim compartilhar com vocês aqui uma rotina minha de 2 dias, tá bom? Por esses dias, pessoal, eu tenho trabalhado, né, aqui com organização no meu ateliê, tá? Eu tive reparando que eu tenho algumas encomendas para fazer, que eu tenho as coisas prontas, mas que eu nem sabia onde que tava, né? Então, essa semana, né, eu tirei para organizar isso daí. E no meio dessas produções, eu achei coisas bem interessantes, né, para eu estar fazendo e compartilhando com vocês. Uma delas, gente, é que eu estou, ó, desmanchando, né, ó, várias e várias peças. Essa caixa aqui, ó, tá lotada, só que isso aqui são sobronas, né? As sobrinhas menores, eita, essa aqui não, que eu já vou mostrar pra vocês que ela sobrou de uma peça ali. As sobrinhas menores eu coloquei na hashtag, né, do cofre das sobrinhas. E essas maiores, ó, eu vou deixar aqui porque eu quero tá adiantando, tá, umas bases de uns tapetes avulsos. Eu tô gravando, eita, perdão. Eu tô gravando pra vocês, gente, a minha produção da semana. Vai dar uma produção, acho que de uns 10 dias, né? Porque eu comecei ela na quarta, vou soltar ela na outra segunda. E eu percebi ali, né, que dentre essas coisas que eu tinha que fazer, era fazer esses desmanches assim. E dentro dessa organização, eu achei uma caixa com tapetes avulsos. Uns com base colorida e outros não. Alguns já tem um projeto já que já estão destinados, né? Mas tem umas bases ali que eu estava pensando, eu vou começar a adiantar elas, tá? Porque tapete avulso sempre sai, né? E eu quero muito fazer uma coleçãozinha aí de 10 tapetes avulsos, né? Até porque sai tanto para eu vender aqui num preço diferente, quanto também sai ali, né, na revenda. Eu não tenho, assim, encomenda de kit avulso. Deixa eu tirar o barulho do meu celular aqui, gente. Eu não tenho encomenda de kit avulso da revenda. Mas, né, a Bia sempre, né, fala pra gente fazer alguma coisinha assim, pra gente tá postando ali no grupo, ou até mesmo suprindo ali alguma encomenda, por exemplo, que ela vai ter, né. Então, como eu estou fazendo esse desmanche, eu até falei pra Denise, né, que eu ia chamar a Destralha do crochê, né, eu vou ter bastante essas sobrinhas. Não adianta eu juntar e acumular aqui um monte até eu acabar de desmanchar tudo, porque todo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, assim, o que eu tenho feito e o que eu tenho, né, desmanchado ali. As peças, gente, eu não vou estar mostrando pra vocês, porque não tem nem cabimento. Algumas eu vou mostrar pra vocês aqui, que é coisas que eu vou conseguir terminar. Mas as outras, gente, não tem necessidade, tá? De eu estar mostrando pra vocês, até porque umas são de aulas que eu fiz pra fazer as aulas, não terminei a peça. Algumas outras, assim, são peças que eu não tenho mais o barbante pra estar fazendo o jogo, sabe? Ficou sem o bico. Ih, tem de tudo aqui, gente. Então, eu separei elas ali numa caixa e todo dia eu venho aqui e desmancho uma peça, desmancho uma cor, tá? Pra eu poder estar organizando, porque são coisas, gente, que não tem fundamento, que toma ali, né, muito espaço da gente, muito espaço mesmo, né? Eu tava. Vocês vão ver no vídeo aí querer que na segunda-feira, né? Na outra, vocês vão estar vendo a minha organização ali desses dias. Nossa, tinha muita coisa dentro dessas caixas, daí conforme eu fui organizando, né, as bases de jogo de passadeira, os tapetes avulsos, os par, os jogos de banheiro adiantado, tinha um monte também. E uns jogos assim que eu preciso fazer, eles que vai fazer ali o protótipo para eu fazer as aulas, sabe? São jogos que eu vou fazer com tulipa, essas coisas assim. Então, conforme eu fui organizando, foi até sobrando espaço. Aí eu, né, já começou a abrir minha mente, porque tava assim, muita coisinha bagunça. Essa semana passada eu vendi o tapete avulso, o Vendi Bia, né, versão 2026, vendi ele. Vendi 2 tapetões daquele que eu fiz no cofre, eu vendi os dois, vendi a R$ 80 mesmo. Vendi o um trilho, aquele bege com marrom, não, bege com caramelo, vendi ele e vendi os 3 outros trilhos. Os trilhos, gente, eu fiz ele pra hashtag 13º com crochê, onde eu falei que eu ia vender eles a R$ 50. Só que depois eu comecei a pensar, eu falei, não, eles não são tão grandes, não são tão gastão.
O mais pesado, né, entre aspas, deles ficou com 280 gramas. Falei, não tenho porquê eu querer cobrar um valorzão, né? Sendo que ele não ficou gastão, né? Aí eu baixei o preço deles. Eu coloquei a R$ 40, vendi esse bege com caramelo. E aí depois eu fiz, né? Continuei postando eles a R$ 40. Só que aí teve um momento que eu fiz uma postagem, né? Que os 3 por 100 saiu e eu recebi mais encomenda deles, né? Então eu preciso fazer mais. Então, assim, essas sobras aqui, por exemplo, elas são, né? Quer ver? A minha balança tá aqui. Elas são, assim, sobras que dão, né, 100, 150 gramas. Por exemplo, se eu fizer um tapete avulso Juliana, que é o projeto que eu quero terminar, aqueles que eu tenho ali, ó. Aqui tem 135 gramas. Dá pra fazer um bico aqui, gente? Tranquilo. Então, assim, não compensa eu ficar juntando tudo que eu vou desmanchar, colocando aqui pra depois eu fazer. Então, eu pensei de fazer assim, né? Cada vídeo que eu vou fazer com vocês, eu vou estar adiantando um trilho, né? E tá adiantando ali uma ou duas bases dos avulsos. Que pra passar 3 carreiras em tapete avulso, gente, é rapidinho, né? Só assim, não sei se eu vou conseguir as cores, né, deles pra tá... Ai, tem um pelinho na minha boca. Ai, desculpa aí, gente. Mas ficou fazendo cosca aqui. E eu não vou conseguir estar fazendo assim, diretão. Mas se eu for adiantando aos poucos, igual sempre eu gosto de trabalhar adiantado, logo eu tenho um monte de peça pra eu estar terminando. Então, né, essa semana minha começou assim com essa organização. Aí com essas vendas, eu vendi não, né? Eu lembrei, né, das minhas encomendas que eu tenho que fazer. E aí eu tenho um jogo de banheiro de coração pra fazer e recebi encomenda de 2 pares de tapete. Tenho que fazer aqueles da minha cunhada que eu vendi. Ai, gente, mas isso aí a gente vai conversar nos outros vídeos. Se eu for falar tudo pra vocês o que eu tenho de fazer, né, não vai dar muito certo, não. Então, essa caixa vocês sempre vão estar vendo ela aqui, sempre eu vou estar aumentando, diminuindo as coisas que tem nela, né? E aí, gente, nessas coisas, eu peguei aqui uns tapetes onde eu ia desmanchar. Vou até mostrar pra vocês. Ó, essa semana eu já comecei a pegar de novo nesse suplá. Vocês lembram dele, gente? Esse suplá aqui, eles são, né, que eu comecei eles, eu acho que na primeira quinzena de janeiro. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, né? Pensei, vou terminar aquela encomenda que é difícil, eu termino ela, fica tudo feliz, dá tudo certo. Ó a ideia, né? E as outras encomendas são, assim, coisas simples, que a gente já tá habituado a fazer, né? Essa aqui não, né, gente? Ela é toda delicadinha, ó. Então, eu peguei ela pra eu começar, né, ali a fazer de manhã. Como eu tenho saído muito, eu não tem como eu levar uma coisa assim. Esse aqui, gente, é branco, branco mesmo, né? Então, é uma coisa assim, delicadinha, eu vou ficar levando por aí, não dá certo, né? Então, como quando eu saio cedo, eu não saio tão cedo, eu resolvi pegar, fazer 1 horinha dela por dia, mais um pouquinho de 1 hora, dependendo do dia, né? Porque daí eu consigo adiantar alguma coisinha. E demora pra fazer, assim, porque é bem delicadinho, ó. É a primeira vez que eu faço. Eu tô tentando fazer assim, né, ó, bem feitinho. Não sei se tá ficando, mas tá ficando lindo. A intenção tá valendo mais aqui, né? E aí, então, já voltei pra essa encomenda aqui pra eu terminar ela, porque as outras todas são tapete, trilho, jogo de banheiro, por mais que seja de coração ou não, são coisas que eu já estou acostumada a fazer, que são práticas, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi voltar a fazer isso daqui. Essa encomenda aqui logo pela manhã, que daí se eu for sair à tarde, eu consigo levar outras coisas. Outra coisa, gente, que tá participando aqui do meu destralho do crochê, é a gente fazer os meus panos de prato. Eu comecei a separar aqui as coisas nas caixas desorganizadoras. Falando nisso, gente, vou deixar o link pra vocês aqui, tá? Das minhas caixas desorganizadoras. Eu comecei a fazer ali a separação das coisas e eu me lembrei daquele armarinho aqui, ó. Esse aqui que tá com essa toalha pendurada do meu marido, né? Que eu podia estar colocando a minha pronta entrega ali. E a minha pronta entrega eu tô colocando dentro do pacotinho e tô colocando aqui embaixo, naquela caixa de papelão que eu tenho, que é bem grossona. Daí eu fecho ela, não entra poeira, né? Coloca no saquinho também, não suja. E aí eu pensei, em vez de eu estar colocando ali, eu podia muito bem, né? Aqui, podia estar colocando ali. Aí, gente, eu me toquei, sabe? Falei, não, eu preciso começar a fazer esse pano de prato. Porque linha, eu comprei um monte. Eu acho que eu mostrei pra vocês o ano passado, né? Teve uma moça que me procurou, que ela tava vendendo, né, os barbantes, né, da mãe dela. A mãe dela faleceu e ficou lá um tempão esse ateliê lá dela, essa caixinha, né, de linhas da mãe dela. E ela me procurou e perguntou se eu não queria comprar os barbantes. Só que ela não entende. Então, quando ela falou barbante, eu me interessei. Falei, opa, né, vai dar bom, né? Só que daí quando ela me mandou as fotos, gente, era, né, linha
né, linha Cleia, linha Anne, linha Charme, né, aí eu falei, nossa, e agora, né? Daí eu falei, olha, eu não trabalho com essas linhas, mas se você fizer um preço bom, eu não vou usar agora, mas eu posso estar comprando para investir aqui no meu ateliê, porque interesse, assim, não é esse o material bem que eu trabalho. Aí ela fez, gente, se eu não me engano, foi a R$ 12, qualquer novelo, tanto Cleia, tanto Anne, tudo. E aí tinha também no meio algumas lãs também, né, que acho que ela fez as 7, eu acho, cada lã, umas lã bem bonitas, sabe, pelo jeito, as letras, assim, até, né, como se fosse importada mesmo ali. E tinha 7 fios, 7 novelos, se eu não me engano, de Barroco Decor e Luxo que ela fez a R$ 15. Então eu pensei uma coisa pela outra, só que dela já falou. É que eu quero desfazer, então se for ficar com uma, eu tenho que ficar com todas. Aí eu pensei, bom, eu tenho pano, né? Mas eu já tinha linha, porque eu tinha comprado comprado os panos. Daí a Bia vendeu pra mim umas linhas, algumas de polipropileno ela me deu no meio. E eu tinha comprado uma de umas outras cores que eu queria. Então, linha não ia faltar pra fazer esses panos que eu já tinha. Mas eu pensei, não, eu tenho que começar a fazer, o pessoal gosta, o pessoal pede, né? Ontem mesmo eu fui num lugar, a mulher falou, ah, você não tem pano de prato? E eu não tinha, né? Já tinha começado a fazer eles, né? Mas não tinha pronto, porque eu não tinha levado pra ela ver, junto com os outros crochê, né? E aí eu falei, não, eu preciso começar a fazer. Aí, gente, tô tentando fazer. Eu vou tentar fazer uns 3 ou 4 na semana. Eu quero fazer um toda noite. Só que eu vi que por ser linha fina, à noite a gente apanha um pouco, né? Então eu vou ver se eu. Esse aqui, por exemplo, ó, ficou bem bonitinho. Eu fiz, gente, na. Eu fiz de noite esse aqui, né? É linha clara, tudo certinho, só que, o que acontece, né? Não é assim, não é legal, né? A gente fazer ele à noite, porque eu acho que força um pouquinho a vista, ó. Esse aqui ficou mais pertinho os bicos. E o que esse aqui tá arrebitado? Ah, lembrei. Esse aqui, gente, ó. A pessoa esqueceu de fazer um picô. Tá vendo? Deixa eu colocar mais perto pra vocês verem. Ó, ele ficou meio pertinho. Deixa eu puxar eles aqui, né? Ele ficou assim meio pertinho, né? A primeira. Eu posso dizer, gente, que é a primeira vez que eu tô fazendo bico, porque eu já fiz faz uns 2 anos, é como se fosse tivesse voltado a fazer. Mas depois eu coloco ele na mesa pra vocês verem, ficou bem bonitinho. Aí o outro, né, que eu vou fazer, eu já quero pular aqui um pouquinho mais. Não quero fazer assim tão pertinho, não, porque ficou assim, ó. O picôzinho encosta um no outro, né? E se eu diminuir aqui o picôzinho, vai ficar estranho, né? Nossa, tão claro. Aí esse aqui é daquela. Ui! Derrubei. Esse aqui já é daquelas menina fruta, né, ó. Que eu tenho um monte, gente, um monte. E eles estão assim meio torto e tal, mas eu vou usar assim mesmo. Pra vender, né? Eu vou vender um pressão assim também, não vai ser um bicão, né, de crochê pra tá fazendo. Fiz esse aqui por primeiro e não sei, vou variando aí um pouquinho, né? Aí, então, resolvi fazer os panos, né? Os panos de prato. E junto com essa desmanchação do crochê, tem um jogo de banheiro que eu tô fazendo a redinha, que tá lá na sala. Vou mostrar pra vocês hoje, mas eu vou mostrar só depois, porque eu quero... Eu vou levar pra uma pessoa ver, e aí eu quero tirar foto no banheiro, vou deixar pra vocês. Se der tempo, eu vou fazer o videozinho. É o tapete Nildea, gente. Vou ver se eu não lembro se eu tenho foto dele aqui. Se eu não tiver, eu tiro depois. Bom, mas vocês vão ver no final, né? Esse tapete Nildea, eu já fiz ele, gente, deve ter 1 ano. Às vezes até mais. E eu não terminei o jogo dele, porque eu fui pra fazer aula, terminei as peças, guardei dentro da caixa e não fiz a redinha. E fui e apaguei a aula que eu tinha feito. Então, só tem o tapete mesmo, só tem o tapete maior, a videoaula, né? Aí só falta a redinha. Eu não tenho mais o rosa pra fazer, mas eu tô fazendo da cor chocolate. E vai ficar lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu vou levar pra uma pessoa ver. Aí, esse ainda teve sorte de ser terminado, mas teve uns tapetes, gente, que eu não consegui terminar, que é o caso desse daqui, ó. Aliás, esse aqui eu terminei, né, que é o tapete Sandra, ó. Nossa, esse verde é mais escuro pra vocês, ficou apagadão, porque acabou de sair o sol aqui, ó. Esse daqui, no caso, eu fiz a videoaula, tá? Separei o material pra tá fazendo ali, né, as outras peças e não fiz, gente, não fiz. Ficou ali dentro da caixa as bases guardadas junto com acho que um pouco desse rosa, eu acho. Só que o que acontece, né? Aí a gente demora pra fazer, eu tirei de dentro da caixa, igual esse próximo que eu vou mostrar pra vocês.
Eu tirei ele de dentro da caixa, né? O rolo do barbante para não tomar espaço, usei sem perceber. E não tenho mais a cor para tá terminando, tá? Então, esse daqui eu também ia desmanchar, mas eu comecei a pensar, eu falei, não, esse aqui já tá pronto, vou deixar. Como eu já tinha a base, né, com 4 florzinhas e com 6 florzinhas para fazer os tapetes do chão, eu vou montar um kit lavabo com ele, com outras cores, porque essas cores aqui, gente, nunca mais, né? Ah, eu acho que esse rosa que tava na caixa, porque essa cor aqui, ó, é o mesmo que eu vou mostrar pra vocês do tapete New Deia, que é um rosa pink maravilhoso e eu não tenho mais, gente, sem chance de achar de novo essa cor aqui. Então, esse aqui eu vou mostrar pra vocês depois na mesa, mas ele vai ficar como um tapete avulso. Aí, esse daqui, ele estava com o bico New Deia, esse aqui. Que eu fiz também ele tinha as 3 bases pra fazer o jogo de banheiro. Só que aí a pessoa guardou esse bordô e também tirou esse bordô da caixa e depois não tinha mais. Até o rosé, ó, o rosé é mais fechado dos que eu tenho aqui. E eu até no vídeo que vocês vão ver da produção da semana, eu falei que eu ia terminar, eu desmanchei o bico, depois eu falei que ia terminar aquele bico, depois eu desmanchei tudo e aumentei uma carreira aqui, porque, gente, olha como que o meu ponto tava, não que tava pequeno, eu acho que o barbante tava grosso e eu apertei o ponto. Porque pensa no barbante gostoso que tá esse aqui. Ó, dá pra vocês ver pelo barbante cru que tá bem fechadinho. Eu até andei mexendo aqui pra ver se o cru era 8, mas não é. Esse aqui é, ó. Por isso que acho que eu fui fazer o bico e ele começou a embabadar. Então, eu desmanchei o bico New Deia que tava, achei que não ia dar, né, ali a quantidade. E falei, não, vou passar uma carreira aqui. Se não der, eu faço essa última e o picô com essa cor aqui, né, que é o bordô. Só que daí, gente, ele deu, né? E ainda sobrou essa bolinha aqui, ó, que já veio direto aqui pra caixa das sobrinhas, ó. Sobrou até um tantinho, né? Aí agora eu vou fazer o picô com a cor bordô e esse daqui vai ficar avulso. Então, dessa base aqui e da base desse aqui, ó, do verde, né? Vai ficar aí 2 tapetes avulso, mas também vai ficar as outras bases avulsas pra fazer um kit lavabo, né? Com 2 peças com base de florzinha. Resolvi fazer assim, gente, porque depois eu fiquei com dó de desmanchar, né? Depois, se bem que eu desmanchei até aqui, né? Mas eu fiquei com dó de desmanchar, porque depois, sei lá, vou ficar com o tapete avulso, né? Não tá saindo tanto tapete avulso assim, mas eu acho que quando eu tiver uma quantidade, eu começar a postar, né, ali os 3% ou ali os projetos que eu tenho, eu acho que ele vai acabar saindo. Então, não compensava desmanchar, né? Demora um pouquinho pra sair, porque nessas últimas vendas que eu fiz mesmo, as mulheres falaram, cadê as duplas? Eles falam duplinha, né? Você não fez duplinha? Não, não fiz a duplinha, gente, eu não tenho a duplinha. E aí, então, né, eu tenho, vocês vão ver nos vídeos que eu tenho ainda bastante base pra par, né? Eu recebi de 2 pares encomenda, tem que fazer os 2 da minha cunhada e tem uns que eu quero muito terminar, que eu acho que, né, já vai embora. Então, assim, tenho muita coisinha pra fazer, porém, por estar tudo desorganizado aqui, gente, eu já não tenho. Como eu mexi nas bases ali dos pares, eu já mandei, né, pra essa cliente, ela já gostou de alguns, então esses eu vou terminar. E se, né, se ela escolher outros, conforme ela for vendo, daí eu vou fazendo esses primeiro. Então agora, né, se eu não tivesse mostrado pra ela os que eu tinha pronto, gente, nunca na vida que ela ia falar, não, eu vou querer esse, né? Mas porque tava tudo bagunçado, agora que tá assim meio certo, é só eu, né, como eu fiz, eu já mostrei pra ela, ela pegou e viu, né? E aí já, como se diz, já quis. Então, se eu não tivesse feito essa organização, tanto que a minha cabeça tava, né, bagunçada, quanto também, né, tava enrolado essas coisas das encomendas. Hoje de manhã eu anotei umas coisas que eu tenho que fazer. Quero trabalhar assim, gente, por, sabe, pegar e terminar. Eu vi, assim, que dessa semana que eu comecei essa organização, acho que eu comecei na terça tarde, eu acho. Terça que eu fui fazer correio? Foi terça-feira mesmo. Eu notei que melhorou as coisas na minha cabeça, sabe? Bastante. Então eu vou me programar o que eu vou fazer naquela semana, vou fazer esse vídeo, né, que vai cair pra vocês ainda gravando tudo junto, e vou fazer essas produções separadas, porque daí o foco vai ser terminar aquela produção. Terminou, subo o vídeo, posto pra vocês, aí assim, as coisas vão acontecendo. Que às vezes, né, a gente tá tão agitado e começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo, e a gente quer fazer só as coisas legais, que é o caso desse suplá que foi ficando pra trás, né? Então, se eu pensar assim, não, eu vou fazer só 2 produções, ele de manhã e outra coisa à tarde, aí eu vou conseguir terminar, né?
Mas olha só quem chegou aqui. Gente, comprei de novo, tá? O mop giratório. Comprei de novo. Eu tinha um, né? Essas coisas aqui, gente, elas estragam meio rápido, né? Se você nunca teve um desse, gente, você não sabe o que você tá perdendo. Porque facilita muito o nosso trabalho. Lógico que assim, cantinho ele não limpa, né? A gente tem que de vez em quando dar uma passadinha nos cantinhos e tal. Mas pra limpar o azulejo, né, do banheiro, da cozinha, né, aquela passada rápida, eu tenho o aspirador. São duas coisas que eu não abro mão mais, que é o aspirador de pó e o mop giratório. Tem o mop esfregão, tem um monte de tipo de mop lá, mas daí eu fiquei com medo de comprar o esfregão e não gostar. Falei, não, vou comprar igual eu já tinha aqui, né, não tem perigo. Esse aqui acho que eu paguei 59, eu acho. Vou deixar o link pra vocês aqui no cantinho. Porque assim, no frio, né, eu só passo o aspirador e passo ele. Aí o outro que eu tinha era um preto, eu acho que eu nem cheguei a mostrar pra vocês. Eu dei ele pra minha sobrinha, ela reformou a casa dela no final do ano. Final do ano não, foi em outubro, acho que comecinho de novembro. E caiu um monte de areia, porque ela limpou toda a casa, lavou e o homem foi fazer um negócio na parede dela, começou a lixar. Gente, lixou e sujou a casa dela tudo de novo com aquele pozinho. E aí eu falei, Camila, leva o mop, né? Você vai só trocando a água, ele vai catando a sujeira, você vai trocando a água e vai embora, né? E aí eu dei pra ela e ela gostou. E aí, como ela gostou, eu fiquei com dó de pedir de volta. Eu falei, não, pega aquele pra você. Aí eu fiquei novembro, dezembro, janeiro, aí eu comprei um desses. Falei pro meu marido, ó, você falou pra mim não gastar, mas eu quero um mop. Aí ele falou, não, vamos pra lá. Aí eu comprei esse aqui de novo. Gente, é uma maravilha, tá? E aí hoje eu já vou até estrear ele. Ele chegou ontem à tarde, só que ontem à tarde eu saí, né? Demorei pra chegar. E aí eu já tinha limpado a casa de manhã. Não vai abrir. Eu já tinha limpado, né, a casa de manhã. E eu falei, não, eu vou mostrar pras meninas, né? Porque, gente, isso aqui é uma mão na roda. Então eu não comprei aquele do compartimento separado. Ah, esse tem rodinha. O outro não tinha rodinha. Ó, ele tem uma rodinha. O meu outro não tinha. Ele só tinha, assim, uns pezinhos de metal, assim. Daí não arrastava, né? Esse aqui vai arrastar. Vem tudo separadinho. O outro que eu comprei, ele tinha 2 negocinhos desse daqui. Mas esse aqui a gente acha pra comprar separado. Igual a toalha de chão, isso daqui vai ficando cansado, né? E daí não vai limpando direito. Aí o que a gente faz, né? A gente pega e compra outro separado, igual a gente quer pôr a outra toalha de chão, né? Ó, tem que acabar de montar ele aqui, mas depois eu monto. É pra cá esse aqui. E daí eu comprei, gente, porque facilita muito. Até os meninos mesmo, assim, sabe, conseguem passar. Eu falo, ó, dá uma passadinha aí, arruma aí o quarto de vocês, né? Aí tem um aspirador, esse aqui eles passam. O meu outro, ele tinha esses 2 compartimentos. Era um preto, que vocês vão ver na Shopee. Ele tinha 2 compartimentos, então desencaixava esse lado, desencaixava esse lado. Então eu tirava, né, a água aqui e aqui eu passava numa água limpa. Gente, só que eu não gostei. Porque isso aqui gasta tão pouquinho água, até aqui, né? Tipo assim, eu ponho até aqui e limpo a sala, ponho até aqui e limpo os quartos, né? Aí a cozinha tem que ser separada mesmo, porque tem mais gordura. Mas assim, é pouquinha água que usa, sabe? Mas parece que esse cabo é curto. Só tem esse pedaço, gente? Meu Deus. Será que eu tô... Ah, não, tem mais. Mais pra cima. Tem mais pra cima, é assim. Eu acho, né? Não, esse é o que encaixa. Mas então, comprei, tá? Já vou estrear aí daqui a pouquinho. Eu acho que é assim, mas eu vou montar depois, gente, ó. Esse não cabe, é esse aqui mesmo. Eu acho que vou precisar de um pouquinho de força pra colocar aqui. Não vou... Ah, já fui. Não vou fazer aqui na frente de vocês, olha só. E aí, esse aqui encaixa aqui e a gente, né, tira a água limpa dali sem ficar sofrendo, né? Isso que importa. E aí, comprei de novo. É muito bom isso aqui, gente. Se você não tem, né? Eu tava usando toalha, a gente gosta muito de limpar a casa com toalha, só que daí quando o pano da toalha fica velho também, a gente já não quer mais, né? Então, eu falei, já que a minha toalha já foi, tá indo embora, vou comprar um mop que já vai começar ali o frio, né? Aí, é isso, gente. Daí a gente gira e limpa. E é bom que você consegue colocar outros produtos de limpeza, você consegue colocar... às vezes até tipo que boa, né? Que é um produto, assim, mais forte, né? Ai, não vai aparecer. Ai, vai aparecer. Vou colocar ele pra cá. A gente consegue até colocar uns produtos mais fortes que não fica cheiro na mão, né? Que boa, por exemplo. Um negocinho de fechar ficou aqui. Daqui a pouco eu perco.
E tem mais um pedaço de cabo aqui, gente. Por isso que eu tô vendo que ficou curto, né? Não tá montando direito. Mas, gente, é isso. Então, quis mostrar pra vocês o que eu comprei. E agora, né, nós vamos compartilhar aí a nossa palavra. Fica quietinho aí. A nossa palavra aqui do dia, tá? Aqui, gente, né? Esse vídeo vai pra vocês na sexta-feira. Hoje é quarta. Ele vai pra vocês aí, né, na sexta-feira. A minha palavra do dia que está dizendo assim: o justo viverá pela fé. E aí eu vim aqui ler, né, em Romanos, tá, essa palavra, Romanos 1:17. E aqui tá bem, né, no comecinho do livro de Romanos, onde Paulo ali tá se apresentando, né, à igreja de Romanos. E é tão interessante porque ele está aqui dizendo, né, aos romanos que ele se sente devedor, né, de pregar para todas as nações, né, tanto para bárbaros quanto para gregos, né, ou seja, né, justos ou não, ele estava se sentindo sedento de pregar ali o evangelho, né? Então ele vem falando várias coisas aqui. E eu, gente, eu quero, né, muito. Às vezes eu vou lendo a Bíblia em sequência e eu acabo parando ou assim, tipo, cansando da leitura. E eu estava vendo um vídeo de uma missionária esses dias e ela falou assim que a gente que vai fazer essa primeira leitura, às vezes a gente fica apegado mais à cronologia das coisas do que na própria palavra em si, né? Então, no fato que aconteceu, no fato que vai acontecer, e muita gente está lendo e tentando lembrar o que foi falado ali para trás, né? Então, ela falou que uma das leituras interessantes que ela acha, assim, bem proveitosa é essa leitura separada, né? Então, eu vou começar a ler assim agora, depois que eu vi esse vídeo, né? Eu vou começar aqui lendo o livro de Romanos com vocês, tá? Não com vocês, eu, né, lendo. E, né, se surgir de novo, eu compartilho com vocês, como todo vídeo tem aí uma palavra pra você, né? Pra você que gosta aí da palavra, fica comigo. Pra você que não gosta, sinto muito, né? Pula aí um pouquinho o vídeo, mas eu creio, né, que você deva, assim, ouvir a palavra, né? Porque quem faz a obra ali é o Espírito Santo, né? E não há nada que não possa melhorar em nossa vida através da palavra de Deus, não é verdade? Então, gente, vamos lá, né? Eu li aqui um pouquinho, né? Que tá no capítulo 1, diz assim, ó. Paulo anseia, tô lendo a palavra de baixo e de cima. Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Antes de tudo, sou grato a Deus mediante a Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, era um povo de fé, né? Povo de Romanos. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é a minha testemunha, como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço agora que finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecer vocês, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como aos ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui, né, a gente vê assim uma coisa linda que todos nós deveríamos ter, né, porque é um dos creio eu, né, das ordenanças mais, né, que mais se aplica, né, a todos os cristãos, que é ir e pregar, né, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então aqui a gente vê um homem que levou isso muito a sério, né, o Paulo, ele foi ali convertido mesmo, né, duramente, né, a conversão dele é marcada, todos, né, sabem ali da conversão de Paulo, e ele não mediu esforços, né, para compartilhar do evangelho de um Cristo, né, que ele não acompanhou, né, que ele não viu, mas de todo o coração, né, na sua conversão, ele acreditou, né, e ele serviu fielmente, porque é a fé, né, quem move e quem nos toca e o que, né, perdão, e o que nos eleva, né, a fazer coisas em nome de Deus, né.
Eu creio que né, há um versículo que fala que a boca fala o que o coração está cheio, né? Então tudo aquilo que nós estamos, né, colocando dentro de nós, em algum momento ele vai. Então a fé que ele absorveu, né, através ali do conhecimento, da conversão dele, né, mesmo ele não tendo visto, né, todas as maravilhas que Cristo fez, né, a gente vê que nós também não precisamos, né, não estávamos lá quando Cristo esteve aqui, né, nós não estávamos lá, mas pela fé, né, pela fé nós podemos compartilhar coisas que Deus fez, que Jesus fez aqui no caso, né, ele fala aqui claramente, né, Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho do seu filho, né. Então, que esse amor, né, essa ardência do nosso coração seja, né, em transmitir esse evangelho. Eu venho aqui compartilhar com vocês, eu vejo que muita gente gosta, né, dessa parte da leitura. O que eu falo, gente, o que eu digo é relacionado ao que eu penso, a minha interpretação aqui do que eu li ou do que eu estou sentindo, né, através, né, do meu coração, assim como eu entendo de uma maneira, você vai entender de outra, porque como eu falei, né, no começo da mensagem, quem transmite para nós ali a obra, né, do nosso coração, ali vai ser o Espírito Santo, né? A gente lê várias palavras e cada vez, né, Deus vai falar com a gente aí de um jeito, né? Mas o interessante de tudo isso daí é que há um movimento, né, tão intenso, tão maravilhoso sobre todas as coisas que, né, que nos acontecem, que é a fé, né? A fé é aquilo, né, que a gente não pode ver, mas a gente acredita. Agora até me fugiu palavras aqui agora para explicar, porque assim, é uma coisa, né, a gente costuma acreditar em coisas palpáveis, né? A gente recebe um sonho, recebe uma promessa, recebe uma profecia, e muitas vezes a gente só vai acreditar, né, ali, certamente quando a gente recebe, quando a gente vê as coisas acontecendo, né? E a fé, ela não é isso, né? Ela é uma incerteza com certeza, né? É uma coisa assim que a gente não pode comprovar para mim, eu não sei o tamanho, né, da sua fé, você não sabe o tamanho da minha, mas ela existe, né? E todas essas coisas, gente, ela vem, né, do amor de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, né? Como que nós podemos, né, servir esse Deus e conhecer esse Deus? É através ali da palavra, né? A gente, quando a gente vai ajudar alguém, né, a gente precisa, né, primeiro saber o que está acontecendo, né? Receber um conselho, né? Você que está precisando de alguma coisa, né? Ouça conselho de pessoas que conhecem ali a sua vida. E como que eu vou conhecer esse Deus tão grande, tão, né, que faz tantas coisas, né, por nós? Através, gente, da palavra de Deus, tá? E aqui, né, o versículo que diz aqui, o justo viverá pela fé, né? Paulo termina aqui dizendo, eu não me envergonho do evangelho, né? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, tudo aquilo que ele falou antes está justificado pela fé, né? Que seja a fé a nossa justificativa, né? E não coisas vãs, né? Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, a gente não vê, a gente não concretiza, mas a gente sabe, né, que ela está lá. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E hoje em dia, nesse tanto de tribulação que nós estamos passando, gente, se não for pela fé, a gente não sobrevive. Né? Nem fisicamente, né? Porque tá tudo virado, né? Jaz, né? Tudo jaz. Quanto à nossa mente, né? A nossa mente, cada vez mais a doença da humanidade é essa questão aí, né? Da ansiedade, da depressão, né? Não que a depressão seja uma coisa assim que nos afastou de Deus, aquela pessoa tá com depressão porque tá afastada de Deus. Não é. A gente vê muitos, né, profetas aqui da Bíblia que tiveram seus momentos ali, né, de tristeza, de angústia, de solidão, né, mas que pela graça de Deus, né, tiveram também ali, né, essa passagem que saiu daquele momento de tristeza, angústia e de solidão. Então eu creio, né, que são coisas que nós devemos passar, né, você que tá ansioso, você que tá depressivo, né, entenda que isso daí é uma passagem e que você precisa sair disso através, né, da sua fé. Que Deus venha abençoar você que está se sentindo ansioso, cansado, fraco e oprimido, porque Deus ele dá força pro cansado, né? Levanta o caído.
Então, saiba, né, você não está sozinho. Eu não sei se essa minha mensagem chegou até a sua casa, mas eu sei, né, que o poder do Espírito Santo vai chegar até você, né, e você vai se levantar de onde você está. Eu estou dizendo isso, gente, porque muitas pessoas veem os vídeos e eu recebo alguns relatos assim, né, tão particulares de tipo, tá acontecendo isso e você falou aquilo, era Deus mesmo falando. Então, eu acho isso, é, assim, pra glória de Deus, né, na minha vida, eu acho muito bom, porque assim, eu tô fazendo o mínimo que eu posso fazer, né? Eu acho que nós devemos fazer o mínimo pelo evangelho de Deus, né? E aí a gente vai ver que algumas mudanças acontecem, como eu já recebi, né? Aí algumas mensagens, né, pra glória de Deus, que as pessoas foram tocadas, que as pessoas resolveram mudar alguma coisa pela mensagem que lhe foi dada, né? Então, um dos meus primeiros pensamentos aqui desse ano, né, é que esta palavra chegue a quem precisa. E eu não sei como ela vai chegar até você, mas eu sei que ela vai chegar. Amém, gente? Então eu vou aqui fazer minha produção e venho mostrar pra vocês aqui, né? O jogo lá tá quase pronto, mas eu ainda tenho que terminar esse biquinho aqui. E eu quero ver se hoje à noite eu faço mais um biquinho ainda de pano de prato, tá bom? Então, vamos lá. Deus te abençoe. Olha só, gente, eu vim aqui finalizar, tá, essa parte aqui com vocês, porque o jogo, gente, eu já levei ele lá, vocês vão ver que daqui a pouquinho, né, eu vou mostrar pra vocês o vídeo do jogo de banheiro. Então, eu não tinha, né, conseguido encaixar aí as produções, então, como eu vou mostrar de forma separada, vou mostrar pra vocês, né, depois, tá, depois aqui na sequência desse vídeo. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês, ó, fiz um bicão bem bonitão nesse daqui, tá? Esse aqui eu vim só pra mostrar pra vocês, né, que ele já apareceu aí no vídeo, mas não é produção desse vídeo, tá? Não é. E aí, fiz dos dois paninhos, gente, é feito amarelo, ó, fiz um aqui azulzinho, tá bom? Vou só aqui mostrar... Bom, vou mostrar os panos primeiro, depois eu venho com esses tapetes aqui, pera lá. Os paninhos, gente, como eu falei pra vocês, eu me sinto como se eu estivesse começando a fazer pano de novo. Porque eu apanho, gente, pra deixar certo, pra arrumar os múltiplos, sabe? Então, assim, não tô, assim, sabendo lidar, como diz o povo, né? Não tô sabendo lidar, não, com fazer os panos. Ó, esse aqui foi o primeiro que eu fiz, né? Deixa eu virar assim. Esse aqui foi o primeiro ali que eu fiz e ele ficou... Eita, parece que tava melhor do outro jeito, né, gente? Porque ele tá encostando lá, daí a hora que eu empurro, né, ele maceta ali. Mas, ó, aqui eu esqueci de um picô, né? Aqui, ó, esqueci do picô. E o outro, vocês vão ver que eu esqueci de colocar a correntinha aqui. Ficou assim meio repuxadinho. Pra quem não entende nada, gente, tá super lindo, super perfeito, ó. Aqui, deixa eu arrumar de novo aqui os biquinhos. O outro que eu fiz, eu já deixei, assim, um pouquinho mais de espaço, sabe, entre eles. Não quis colocar, assim, muito pertinho, não, porque daí a gente tem que ficar apertando muito, muito ponto, né? Então, eu fiz aqui dessa mocinha. Eu tava com dois panos, o outro tava muito torto, daí por isso que eu escolhi pra fazer o azul, tá? O outro eu eliminei ele, vocês vão ver na produção aí da minha semana, né? Então, gente, eu fiz aqui, ó, pulando, né, o espaço maior aqui. Aqui, ó, eu fiz pulando menos, tá? Porque daí aqui os pontos são mais baixinhos, né, mais pequenininhos. E aí eu fiz pulando, né, assim, outros pontos, né, mais espaço, no caso aqui, mais perto, né. E aqui, ó, deixa eu virar assim pra vocês. Aqui ficou faltando o picô, tá vendo? Pra quem não entende nada, tá certo, mas a gente bate o olho e fala, ficou torto. Aí você vai olhar, tá faltando um picô aqui. Mas tá bom, é que eu já tinha arrematado quando eu fui ver. É por isso que eu deixei desse jeito. Ai, ai, mas como eu falei pra vocês, né, visivelmente, assim, não tem aquele defeito, aquela coisa não, tá? Aí, eu fiz toda a borda do mesmo jeito, não passei aqui, ó, diferente, sabe? Não fiz caseadinho diferente, nada, só passei igual, né? Aqui os pontos são maiores também, igual o outro lado, né? E aí, depois eu vim fazendo esse biquinho aqui, que é os nossos conhecidos bico rendado aí, né? Fiz aqui com 7, ó, aí deu nessa quantidade aqui de picô. Ficou bem bonitinho, ficou muito fofinho, gente. Amei demais aqui, esse daqui, né? Fiz esse no amarelo. E fiz aqui no azul também, né? Esse aqui do azul... Ah, esqueci a Dora lá fora. Eu também ia fazer ele no amarelo, mas eu falei, não, vou fazer no marrom. Aí eu falei, não, já fiz o no amarelo, eu vou diversificar um pouco, né?
colocando aqui o azul. E olha só que lindo que ficou esse aqui. Ó, esse daqui eu comecei com a argolinha aqui e aqui eu não fiz a argolinha. Daí quando eu voltei, eu prendi... Ô, gente, vocês não tá vendo, desculpa eu. Eu prendi bem aqui em cima, ó. Só que assim, também não dá pra ver, assim, né? O outro aparece mais porque a gente vê que tá faltando alguma coisa aqui, né? Esse aqui não, dá pra ver que tá certo, só que não tem argolinha, ó. Aqui ficou mais, né, uniforme, mais bonito, né? E aqui não. Então, eu até pensei de fazer tudo no amarelo e depois vir fazer ali tudo no... Colocar assim que aparece a menininha. E depois vim com o azul, sabe? Escolher os panos no tom azul, até porque eu não vou vender por coleçãozinha, né? Eu comprei eles por coleçãozinha, mas não tá toda inteira as coleção. Então, vou vender variado, né? Daí, eu tinha escolhido o amarelo, o outro pano tava, assim, a beirada, assim, faltando, sabe? Deixa eu ver se ele que tá aqui. Ah, ele que tá aqui, gente, ó. Eu ia fazer dois no amarelo, né? E, ó, quando eu coloco o pano aqui reto, deixa eu dobrar ele no meio pra vocês verem. Ó, quando eu coloco ele no reto, olha o tanto que essa parte aqui tá pra cima, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo, ó. Tá bem pra cima. Daí eu falei, ah, eu não sei costurar, não vou mexer de arrumar ele, não. Daí deixei assim, sem fazer. E aí eu ia fazer os dois no amarelo, aí peguei esse aqui. Falei, ah, eu não vou fazer isso no amarelo, não. Queria marrom, mas eu não tenho marrom assim, gente. Só se estiver naquelas linhas que eu comprei, sabe? Aí eu falei, achei o azul, né? Que é dessa linha mesma, marca da outra que eu tinha comprado ali. Aí eu resolvi fazer com a linha Charme, só que eu troquei de agulha. Agora eu tô fazendo o caseado com a 1,75 e os pontinhos aqui com a 2. Tá dando bem, bem certo, tá? Tá ficando lindão, né? Olha só, então fiz dois paninhos de prato. Agora eu vou mostrar pra vocês o tapete, tá? Mas esse aqui não é produção, tá? Desse vídeo não, tá? Esse aqui já tava pronto, só que aí como eu mostrei pra vocês a história dessas peças, né? Eu vou mostrar ele aqui pra você. Esse aqui, né, gente, é o tapete Sandra. Levantei vocês um pouquinho aí. Esse aqui é o tapete Sandra com a base de florzinha, né? Eu tô tentando focar pra vocês pra ver se a cor aparece, mas cada hora eu pioro um pouco. Esse aqui é o tapete Sandra com a base de florzinha, ó. Nesse aqui a aula já é mais recente, vocês podem ver que tá aberta, a peça, né, tá mais aberta, ó. É que também tem mais florzinha, mas vocês podem ver que até os bloquinhos aqui, ó, tá mais certinho, né? Então, esse aqui tem a videoaula também, bem certinho, né? Ele é uma peça, deixa eu ver quanto que ele ficou medindo aqui, esse aqui. Ó, ele ficou 48, né? Quase 49, caldo ficou ali. Por 67, 68, né? Só que daí o outro ficou menor, vocês vão ver aí, ele ficou menor. Eu queria que eles ficassem, né, ali numa... Olha, gente, quantos anos depois eu ainda tenho um arremate pra fazer aqui. Ô, vida. Mas quanto tempo depois, né, ainda tem arremate. E olha só, o ponto aqui já tá um pouco mais solto, né? Então, esse aqui tem videoaula, o outro também tem. Vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição. Mas lembrando, esse aqui não é produção desse vídeo. Só mostrei pra vocês, né? Porque foi 2 jogos de banheiro que eu desfiz, né? Por conta das minhas atrapalhadas aí de não ter o barbante ali certinho, né? Eu não ser uma pessoa organizada, então. Foi isso aí que me deu problema, né? Agora, gente, eu vou colocar o outro tapete aqui, que ficou bem bonito também. E olha só, gente, o nosso tapete antigo com um bico novo. Ai, gente, ele ficou bem bonito, tá? Só que ele não ficou grande, né? De jeito nenhum. Ele ficou... a largura até ficou excelente, tá? Ele ficou 50... Aliás, 49, tá? Por 65. Aí, esse bico, né, ficou grande pra esse tipo de peça aqui. Porque daí, no caso, tapete grande, bico grande, né? Eu devia ter feito aquele que é com 7. Aí, aqui, ó, nesse caso, eu fiz pulando 3 pontos, né? E prendi no quarto. Quando a gente vai fazer com 7, a gente tem que fazer pulando menos, né? Aí pula 3, 2, né? E no terceiro já prende. Aí ficaria mais delicadinho aqui, porque ficou um bicão, gente, que com a fechada aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A fechada aqui, ó, dá 9 centímetros inteiro, né? Mas o importante é que ele ficou bonito.
Na questão de harmonia, que nem eu falei, podia ter melhorado um pouquinho mais, né? E outra diferença, gente, que eu tenho feito nos meus tapetes é a seguinte: aqui, ó, na base de florzinha, eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Antigamente, né, eu fazia essas florzinhas todas pertinho uma da outra, tá? Não tinha correntinha aqui no espaço, tá? E aqui, ó, eu faço só com duas correntinhas. Então, o que que acontece, né? Essa florzinha, ela vai ficar um pouquinho mais encurtadinha, né? E não é isso que eu quero que ela fique, né, uma florzinha assim mais aberta, porque daí aqui, ó, eu consigo ganhar medidas na minha peça, né? Então, agora sim eu faço o elo e deixo uma correntinha sobrando, outro elo e assim vou. E aqui também eu faço 3 correntinhas, porque isso aqui, ó, daí fica flexível, tá? E aqui a gente, no crescer da peça, a gente vai fazendo, moldando, né? A gente acaba ganhando medidas, tá? Aqui, ó, se eu tivesse feito duas de bege e duas dessa cor, também ia fazer com que a minha peça abrisse e ficasse aparentando maior, né? Mas, gente, ficou bem bonito, maravilhoso, né? Esse aqui é o Bossa Nova, Babosa, Cru, Bege, né? E aqui o Bordeaux. E olha só como os Bordeaux, o que eu tinha era bem parecido com esse, só que esse rosé jamais que eu ia ter desse mesmo tom, assim, sabe? Esse aqui tá bem mais rosado, assim, do que os outros, que é mais seco, né? Então, aqui ficou, né, o nosso outro tapetinho aqui, tá? Deixa eu ver, esse aqui não tem videoaula dele assim, tá, gente? É o bico rendado, né, esse aqui, num tapete básico, né? Mas pretendo estar fazendo, sim, as aulas pra vocês aí, até porque, né, mesmo que alguém tivesse feito, a gente sempre... um faz aula de um jeito, outro faz aula de outro jeito, e assim, né, a gente vai criando modelos e as pessoas que fazem, né, a nossa aula acostumam com o nosso jeitinho ali de fazer, né? Então, mais pra frente, quem sabe, não é mesmo? Então, agora a gente vai colocar aqui as pecinhas que eu fiz pra vocês verem. Ó, então, tem esse aqui, tem esse bonitão aqui. Opa, deixa eu dobrar ele certo. Tem esse bonitão aqui. Vou colocar ele de assim, né? Senão não vai ver a cor. E aí, então, fiz o pano de prato. Nem tô acreditando, gente, que eu fiz 2 panos de prato, ó. Os 2 paninhos de prato, né, o amarelo. Ué, onde que eu coloquei o azul, gente? O que que eu aprontei com o meu paninho azul? Pera aí. Ah, achei, ele tava ali debaixo do... Então, fiz 2 paninhos de prato. Eu pretendo, gente, vender eles a R$ 13, tá? Então, 13 com 13,26, né? Por quê? Eu pretendo vender ele em quantidade. Então, quando a pessoa comprar uma quantidade maior, eu faço desconto. Eu pensei de colocar 13, né? Ou 12 que seja. Talvez 12, né? R$ 12 cada um. Comprou 5, né? Eu faço por 50 à vista, tá, gente? No Pix ali, din-din, imediato, né? Como se diz. Din-din mesmo ali, imediato pra tá fazendo aqui, né? Acho que foi isso que eu fiz. E aí, agora, gente, eu vou, né, deixar pra vocês o pedacinho lá do jogo de banheiro, tanto aqui, né, que eu vou pesar ele com vocês, quanto lá no banheiro pra vocês verem, tá bom? Eu, né, precisei gravar ele antes ali, aí eu vim mostrar o resultado com vocês, que eu terminei depois, e agora eu vou colocar, né, aqui o jogo de banheiro, gente, que ficou também muito, muito, muito maravilhoso. Olha só, gente, já vim mostrar esse aqui pra vocês, porque esse daqui eu já vou, hoje à tarde, né, eu vou fazer as minhas unhas, e aí eu já vou levar lá pra ver se a menina vai gostar desse, né, porque ela quer um jogo bonitão, né, e esse ficou bem bonitão, e não tão grande, né, esse aqui quando eu fiz ele um pouquinho menor, então eu creio que vai dar super certo, e conhecendo ali o gosto dela, eu acho que ela vai ficar assim, tá? Então, olha só, gente, vou pesar aqui com vocês, só pra me explicar certinho, mas depois eu vou finalizar o vídeo, né, com vocês, perdão, lá no banheiro, porque daí eu acho mais vantajoso pro meu vídeo, né, vocês gostam bastante de ver no banheiro, e aí eu já vou aproveitar pra tirar foto também, né, aqui dessas peças, pra quando eu for fazer a videoaula, eu já ter uma peça já ali, né,
da aula. Então, olha só, gente, coloquei aqui a minha etiquetinha. Essas etiquetas eu comprei na Shopee, tá? Olha só. São bem simplesinhas assim, eu nem lembro quanto que eu paguei. Mas deixa eu ver se vai focar. Olha eu ali. Ela tem só a minha marca, né? Crochê da Gi. É que como elas têm, gente, ela é bem brilhosinha, né? A gente acaba, ó. Tem a minha marca e o número do meu telefone, tá? 4396993260 para você que quer comprar. Ó, a minha tampinha do vaso com a redinha ficou 280 gramas, tá? Mas, vamos ver quanto que vai medir, né? Vamos ver se eu lembrar. Aí, o tapetinho, que é igualzinho a tampinha que eu fiz com 4 florzinhas, 1, 2, 3, 4, ficou com 252 gramas. E esse aqui é o tapete, tá? Que a videoaula é esse aqui, tá? Do mesmo jeitinho que tá lá, já vou abrir ele pra vocês. 300 gramas, tá? Agora eu vou abrir ele pra vocês, mas depois nós vamos lá para o banheiro, né? Pra gente poder ver aí certinho, né? Esse tapete aqui. Ó, gente, caimento perfeito. Esses barbantes parece que é mais grosso do que os que nós estamos usando aqui atualmente. Deixa eu ver se eu consegui aí mostrar pra vocês. Olha só, gente. Então, deixa eu ver, tá focando em outro lugar, ver se ajuda um pouquinho na cor. É que, na verdade, tá bem claro aqui hoje, bem claro mesmo. Deixa eu só medir esse aqui pra eu ver. Ó, gente, 68, né? Por... Eita, dobra aí, minha filha. Por 51, tá? Esse aqui foi o que eu fiz com a aula. Na aula eu não lembro se ele deu 70 centímetros, mas a gente sabe, né, que de ficar guardado ali, ó, a peça vai encolhendo. Eu não estiquei nada, gente, só joguei ele aqui, né, e ele ficou. E ficou um espetáculo aqui, essas cores bem maravilhosas, né. Rosa com marrom fica bem bonito, né? No caso aqui, esse aqui é o marrom chocolate. Ele ficou perfeito, gente, porque daí o que acontece, né? Ele ficou delicado. Se fosse o outro marrom, também ia ficar bonito, né? Mas nesse caso aqui, ele ficou bem delicado. Aqui podia até ser, perdão, o marrom claro, que ele ia ficar bonito, né? Mas eu amei demais. Então, esse aqui ficou 68, né, por 51. E ficou com 7 florzinhas aqui. Olhando assim, parece que meu ponto era bem mais apertado aqui, gente. Bem mais apertado mesmo. O barbante também tá bem grosso, mas vocês veem, ó, eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Tem vezes que eu faço tapete com 8 carreiras e o bico e parece que fica tão maior, né? Não sei se foi as cores. Se bem que eu gosto de colocar, assim, uma cor clara, assim, né? Antes eu não gostava de fazer. Eu só não gosto de fazer assim antes do bico. Mas assim, eu gosto de fazer essa cor clara porque ele abre ali a base do tapete, daí fica parecendo um tapete maior, né? Mas ficou bem, bem bonito mesmo. Mas, gente, vou mostrar pra vocês lá no banheiro, que lá é mais fácil, né, de ver aí as informações, tá bom? Aí eu lavei o banheiro ontem, né? Só passar o aspirador lá e colocar vocês lá pra vocês verem. E olha só, gente, como que ficou o jogo aqui no banheiro. Então, esse aqui, gente, é o tapete Nildea, né, que eu completei aí só fazendo a redinha, arrematando, colocando a etiqueta. Ele já tava pronto já há algum tempo, né, e eu vim aqui finalizar ele aqui nesse vídeo com vocês, pra mostrar pra vocês, né, ali como que anda as coisas aqui no ateliê. Esse daqui, gente, tem uma cliente que ela fez o salãozinho dela novo e ela tá precisando de um jogo de banheiro. Ela queria um jogo bem bonitão, assim. Eu creio que ela vai gostar desse. Depois eu conto pra vocês se ela ficou ou não, tá? Mas, deixa eu acender essa outra luz aqui pra ver se melhora um pouquinho, gente. Pera aí, deixa eu ver se eu alcanço, né? Melhorou um pouquinho, mas não muito. Agora vai ficar minha sombra aqui, ó. Mas se ela for ficar, eu falo pra vocês aí nos vídeos, tá? Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Agora eu não consigo voltar, mas tá bom, vamos assim mesmo. Esse aqui, então, é o tapete Nildea. Gente, faz tanto tempo, mas tanto tempo que eu gravei essa aula, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Aqui... Não consigo ver, gente. Mas a hora que eu achar que eu falo pra vocês. Mas deve ter muito tempo essa aula aqui.
Eu fiz ele, já que eu vou achar aqui pra vocês, é que eu não tô achando onde que eu encontro aqui. Ah, aqui, achei, nossa, olha. É 5 de abril de 2025, né? Quase um ano aí. E quando eu fiz ele, né, eu ia fazer a aulinha aqui da tampinha do vaso. Só que o que acontece, né? A pessoa foi, precisou apagar a aula e depois ia fazer de outro jeito, de outra cor. Não fiz, né, gente? Ó, eu não me atentei e coloquei a etiqueta virada pra lá. Pra eu gravar, ficar ruim. Pra pessoa ver, dá pra ver, né? Se o banheiro, por exemplo, for do lado de lá, beleza. Mas aqui nesse caso, né, que eu vou gravar daqui, ó, a etiqueta tinha que estar aqui, virada pra cá. Porque pra eu gravar aqui, ó, ficou de costa a letra, né? Então, eu gastei o material e depois eu não tinha mais pra fazer, né, pra completar. E aí, ficou esse jogo. Gente, pensa bem. É, 9 meses já pronto e parado ali. E ele é bem bonitinho, gente, ó. Esse bico aqui, quando eu fiz ele, eu fiz pra imitar ali o bico coroa, né? O bico coroa é da Lu, né? E eu fiz pulando menos porque eu queria que ficasse mais biquinhos assim, sabe? Aí fiz umas modificações, aqui eu não coloquei ponto baixo. Só que olha só como que o meu ponto tá pequeno, gente, nessa peça. Olha aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 carreiras. E ficou, olha só o tamaninho que ficou. Na verdade, eu não sei que largura que ficou. A hora que eu vou fazer a resenha, eu vou ver se eu lembro de anotar se eu não falei. Se eu não falei, eu vou colocar assim anotadinho pra vocês na descrição, né? Mas olha aqui pra vocês verem, gente. É tudo petitico esse ponto, né? Até o outro que eu tô fazendo a produção da semana que eu tô mostrando pra vocês, vocês vão ver como que ficou, como que tá o ponto aqui pequeno. E esse fio aqui, gente, ele não é fino, não. É um barbante assim que a gente pega, a gente vê que tá bem grossinho, né? E eu com esses pontos petitico aqui. Acho que, sei lá, eu já fazia bastante produção já. Eu vi que pra aula eu tava fazendo com outra agulha, alguma coisa assim, né? Vai saber. E ó, coloquei minha florzinha aqui no banheiro. Essa flor faz dias já que eu estou enrolando ela assim, sabe? Pra ela ficar bem cheinha, ó, tá até brotando de novo. E agora começou a cair aqui esses negocinhos, né? Eu quero que ela caia mesmo pra mim tirar foto lá no ateliê. Vou colocar um potinho aqui de baixo, vou fazer um cachepozinho de crochê, porque eu quero deixar ela ali no como que fala? No ateliê pra tirar foto, eu quero deixar ela penduradinha ali. Até dobrei o arame que tava ali, acho que eu vou tirar ele e vou deixar ela no ateliê pra tirar foto. Agora no ateliê tá pegando bastante iluminação, daí eu acho que vai ficar bom. Mas, gente, ó, esse tapete aqui, deixa eu sentar aqui pra falar pra vocês. Esse aqui é o modelo, então, do tapete Nildeia, tá? Vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo. Esse tapete aqui, gente, eu fiz ele com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 florzinhas, né? Aqui no início dele, ele ficou 69 por 52. Então, aquele lá ficou 52 também, né? Porque é a mesma quantidade de carreiras. Só que, assim, a impressão que eu tenho, né? A impressão que eu tenho é que... Deixa eu tirar aqui esse pelinho. É que ele ficou estreito porque a gente olha e vê aqueles pontinhos. E outra coisa também, gente. Ali, ó, tá com uma, duas, com 4 florzinhas. E aqui a tampa do vaso também tá com 4 florzinhas. Então, geralmente agora nos tapetes do chão eu tô fazendo os dois do mesmo tamanho, né? Grandes. Se for assim de florzinha, vai ser os dois iguais, né? Se for com 7, com 7. Se for com 8 florzinhas, vai ser com 8 florzinhas. E então ele ficou 69 por 52, ó. Tô aqui com a cola. Pesou 300 gramas. E eu fiz aqui ele nessa corzinha aqui. Se eu não tô enganada, gente, é da FFA, tá? Porque eu comprei desse jeito e comprei do outro jeito da Crochêtica também. Só que nessa época aqui, do ano passado, eu não tinha feito compra da Crochêtica ainda. Então, eu acho que essa aqui é da FFA, tá? E aí, eu fiz com verde. Esse aqui é um verde musgo, né? Um verde bem bonito, ó, bem fechado. Aí, aqui eu fiz com cru, rosa médio, que tá um rosa, assim, muito bonito. Quero ver se eu deixo a foto pra vocês. Quem me segue lá no Instagram, eu tirei a foto com esse celular aqui, ó. Ele apareceu certinho a cor e eu postei lá a videoaula tudo certinho. Gente, me sigam lá no Instagram, tá bom? Vou ver se eu lembro de deixar os links aqui que eu tô organizando essa semana. Eu quero ver se eu lembro de deixar pra vocês aí a descrição completa, tá bom?
E lá eu tô postando assim mais o dia a dia, coisas que eu tô fazendo, os vídeos vai saindo pra vocês aqui mais pausado, né? E aí eu vou marcando assim, deixando certinho aí pra vocês, né, as informações. E lá no Instagram é em tempo real e aqui é mais o vlog ali mesmo, né? Então lá eu postei, apareceu a foto certinha, tá? A cor certinha. E esse aqui é a cor chocolate da marca Eco Espago. Ficou bem bonito. Quando a gente traz de volta a cor clara, né, ali na borda do tapete, ele fica um tapete que aparenta, né, ali ser maior, porque aí a parte, né, mais clara, ela traz ali a borda pra fora, né, e ficou bem lindo. Aqui, ó, eu podia ter passado branco também, cru, né, perdão, aqui também ia ficar bonito, mas essa pegada do marrom, né, com o rosa, gente, fica muito, muito lindo mesmo, né. Ficou bem bonito. A tampa do vaso eu achei que ia ficar ali pequena, mas não ficou. Ela ficou caindo uma bordinha bem legal, né? Gente, eu lavei meu banheiro ontem, ó, o box já tá tudo manchado de novo. Ah, eu já contei pra vocês, né? Meu esposo, ele trabalha na agricultura, né? E aí ele chega pra tomar banho, ele tá poeira, terra e graxa puro, né? E aí, né, eu lavo o banheiro uma vez na semana, duas vezes. Mesmo lavando, uma vez que ele vem, o box já suja. Então é normal isso daí, né? Não vamos fazer guerra com o esposo que chega cansado do trabalho, porque o homem tá sujo, né, gente? Afinal de contas, o dinheiro vem do suor do homem, né? Então, vamos voltar aqui para esse joguinho aqui. Então, gente, não tem a videoaula da tampa do vaso, certo? Só que é a mesma quantidade de carreira desse daqui, tá? A única diferença é que é com menos florzinha. Eu fiz com 4 florzinhas, né, ali, ó, e ele ficou assim 60 por 50 e alguma coisa, porque, ó, caiu a bordinha, deixa eu ir lá. Peguei. Ó, ele caiu, essa bordinha aqui tá a tampa, ele caiu o bico, eita, e, ó, dos dois lados, ó, aqui atrás sobrou um tanto bom, tá vendo? Então, com uma, duas, três, quatro florzinhas, repete o tapete igualzinho e faz a redinha. E eu tive tanta sorte, gente, que eu fiz aqui, ó, nessa cor do chocolate, e veio dando certinho, casou com o bico. Vou pegar aqui, ó, nesses meinhos, ó. Deu certinho desse lado com o lado de lá. Então, eu não precisei ficar fazendo mirabolâncias para encaixar. Eu vim aqui, né, ó, na reta, olhei aqui que esse bico tava mais ou menos no final, que eu gosto de pegar a redinha daqui pra cá, né? Peguei daqui, saúde. Peguei daqui, né, e olhei lá do outro lado que tava na mesma reta, então eu só fui pegando assim, ó, esses meinhos aqui. E deu certinho, certinho. O que que vocês acharam, gente, dessa combinação? Esse tom de rosa eu não tenho mais, né? Mas eu fiquei bem animada, bem tentada, sabe, a fazer de novo essa combinação aqui. Porque esse marrom chocolate, eu tenho, gente, dele mais, tá? Eu tenho dele, acho que no final do ano eu tinha, antes do final do ano eu tinha comprado um. Aí depois o moço que entrega barbante pra nós encomendou um coração pra ele dar de presente, né? Aí eu fiz e quando ele veio trazer, ele tinha dois sobrando. Eu comprei mais dois desse marrom chocolate. Então eu tenho duas sobras e dois cone, big cone, né, fechado dele. Porque sabe aquelas cores que a gente tem que ter, que a gente precisa deixar ali sobrando no ateliê? Então, é esse tipo de cor aqui, né? A gente precisa ter, não é mesmo? Gente, então é isso. Eu venho aqui encerrar o vídeo com vocês aqui no banheiro mesmo, né? No nosso canal de vlog de rotina. Essa foi a nossa rotina aí, né? Da minha terça e quarta-feira. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Porque agora, gente, eu vou continuar aqui a minha produção. Vocês vão estar vendo esses vídeos aí na produção da semana, tá bom? Eu tô fazendo aquele vlogão que eu já fiz com vocês, então logo vai cair, né? Aqui o decorrer da minha semana. Então tem a rotina com produção e depois tem a rotina pra fazer esse tipo de produção, tá? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. A videoaula vai estar aqui embaixo na descrição. Creio eu, né, pra vocês que tem o ponto apertado, se fizer igual tá na aula vai ficar bem maior, porque esse ponto meu aqui, gente, tava mais apertado. Eu acho que era quando eu tinha agulha 3,5. Aí depois eu perdi ela, ultimamente eu tô usando a 3,75, né? Aí, às vezes o barbante vem fino, a gente quer compensar o barbante, né, ali com soltar a mão. Então, talvez por isso que o meu ponto já tenha ficado, né, aí um pouco mais solto, né, não sei.
Mas em todo caso, a videoaula vai estar na descrição, né? A gente tem uma variação de pontos bem grande, eu vejo pelas inscritas, de peças maiores, peças menores, né? E fios também, variações. Então, vocês sempre vão ter que fazer a peça e já vai ali, né, meio calculando se vocês vão precisar aumentar antes da carreira fechada ou não, tá? Esse bico, ele tem mais ou menos uns 10, 11 centímetros, creio eu. Então, né, se a sua base deu 60 centímetros ali, seu tapete vai dar 70 centímetros, tá? Essa videoaula, pessoal, está no canal Crochê das Variedades. Lá eu também tenho a função Seja Membro, para você que gosta, né, de ter as videoaulas aí antecipadas, tá bom? Eu vou deixar para vocês, né, aqui o link. Vocês vão lá. Eu tenho feito algumas produções, né, e deixado aulas adiantadas lá que são da nossa base fácil, que é a nossa base, né, sem o cordão de correntinhas, que é só base com elos, a minha famosa, né, apelidada aí de base de preguiçoso. Então, vai ter muitas aulas lá voltada para isso e algumas eu vou deixar específica ali para meus membros, tá bom? Essas aulas mais explicadinhas, essas aulas mais demoradas, né, vai ser pro público ali que gosta, né, das aulas aí do canal, tá bom? É isso então, gente. Um excelente final de semana para vocês aí, que vocês sejam, né? Tenham muitas bênçãos aí, que vocês fiquem com a família e que seja tudo muito abençoado na casa de vocês, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima produção.